Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar um tema bem interessante, que é a clonagem. A palavra clone foi introduzida na língua inglesa no início do século XX, e sua origem é da palavra grega pion, que quer dizer broto de um vegetal. Mas vocês sabem o que é clonagem? A clonagem pode ser entendida como a obtenção de indivíduos gerados de outro pré-existente, que serão idênticos a esse provedor de DNA ou material genético. Mas vocês lembram o que é DNA? Bem, o DNA é uma molécula que atua na determinação de características de um indivíduo e que, em células eucarióticas, localiza-se dentro do núcleo. A clonagem é basicamente uma forma de reprodução assexuada. E nesse tipo de reprodução não há troca de material genético, o que explica o fato dos organismos gerados serem iguais aos organismos originais, como é o caso do brotamento das esponjas. Isso ocorre naturalmente em organismos unicelulares e plantas, como as amebas e os musgos, que possuem estruturas envolvidas na reprodução assexuada. Oh meu Deus, mas como isso é feito? Bem, é bem simples, vamos tentar explicar. A clonagem de indivíduos é feita normalmente por tecnologia de reprodução e tecnologia de engenharia genética. Existem três tipos de clonagem. A primeira, clonagem do DNA ou clonagem gênica. A segunda, clonagem reprodutiva. E a terceira, clonagem terapêutica. A clonagem do DNA ou clonagem gênica tem o objetivo de reproduzir cópias idênticas de um determinado fragmento de DNA especialmente selecionado. Isso ocorre por meio de transferência do fragmento de DNA de um organismo para um vetor, aonde esse fragmento de DNA associa-se ao material genético do vetor, constituindo o DNA recombinante. Já a clonagem reprodutiva tem o objetivo de gerar um animal com exatamente o mesmo DNA nuclear que o outro animal já existente. Isso ocorre através do método de extração do núcleo de uma célula somática e implantação de um óvulo anucleado. Esse tipo de clonagem reprodutiva foi utilizado no primeiro caso de animal clonado, o caso da ovelha Dolly, que nasceu em 1996, sendo os biólogos Kate Campbell e Ian Umit responsáveis por essa clonagem. A ovelha Dolly foi obtida a partir de um núcleo extraído de uma célula somática que foi retirada de uma ovelha adulta e esse núcleo foi implantado em um óvulo produzido por outra fêmea, do qual também foi extraído o núcleo. Esse óvulo, contendo o núcleo de uma célula somática, foi implantado no útero de uma fêmea pertencente a outra variedade de ovelha. Então nasceu Dolly, a ovelha. Essa técnica foi realizada 277 vezes, mas só 29 deram certo, os quais foram implantados em 13 ovelhas, e em só uma a gravidez vingou, nascendo a Dolly, a ovelha clone. Quando Dolly foi revelada ao mundo, surgiram muitas discussões sobre a clonagem e questões como por que clonar, o que clonar, qual o destino dos organismos clonados que nasceram defeituosos, qual o impacto desses organismos no meio ambiente e na saúde, questões que estão presentes até hoje. Em 2003, Dolly foi sacrificada, o que resultou em novas polêmicas acerca da clonagem. A ovelha foi abatida aos 6 anos e 7 meses. Mas ovelhas da mesma raça de Dolly costumam viver até 12 anos. Na ocasião, alguns pesquisadores disseram que ela sofria de artrite relacionada à idade, encurtamento anormal dos telômeros e uma doença degenerativa pulmonar, o que potencializou a ideia de que os clones podem envelhecer mais rápido que o normal. Pessoas contra a clonagem apontam que durante a gestação e logo após o nascimento, muitos fetos morrem, e em alguns podem apresentar anomalias e envelhecimento precoce. Em contrapartida, os apoiadores desse método argumentam que a clonagem pode diminuir o risco de rejeição de órgãos e também, através dela, é possível se obter células-tronco e assim restaurar a função de órgãos e tecidos. Entretanto,
as opiniões de respostas a essas perguntas são individualistas. Por isso, convido vocês a refletirem sobre a clonagem e deixarem suas opiniões aqui nos comentários desse vídeo. E ainda existe a clonagem terapêutica, realizada da mesma forma que a reprodutiva, mas com o objetivo de reproduzir células-tronco para ajudar no tratamento de doenças que não possuem cura, doenças tais como diabetes, mal de Parkinson, Alzheimer, AVCs, entre outras. Argumentos contra a clonagem terapêutica apontam que ela pode abrir caminho para a clonagem reprodutiva humana, ou mesmo ao comércio de óvulos, além da destruição de embriões humanos para gerar outra célula. No Brasil, em 2005, foi aprovada uma lei de biossegurança proibindo a clonagem terapêutica, mas permitindo seu uso em pesquisas. Isso visando a proteção da dignidade humana e do material genético. Porém, as células geradas através da clonagem terapêutica possuem grande potencial e podem reduzir as chances de um paciente rejeitar certos tecidos, como o tecido cardíaco, entre outros. Assim, seria possível uma substituição em alguém que sofreu um infarto. Existem algumas curiosidades acerca da clonagem, como depois da Dolly, foram produzidos outros clones. A família de porquinhos em 2000, o cachorro Snoopy em 2005, a macaca Tetra em 1999. E ainda existem vários outros, como a mula Idaho, a bezerra Vitória, feita aqui no Brasil, pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, e o gato CC. Apesar do sucesso da clonagem em gerar indivíduos idênticos ao indivíduo doador do núcleo da célula somática, pode ocorrer de não ser totalmente idêntico a esse doador. Mas por que isso ocorre? Bem, porque existe DNA dentro da mitocôndria do citoplasma do óvulo doado pelo outro indivíduo, o indivíduo doador, podendo o indivíduo gerado também herdar esse material genético. Então é por isso, entenderam? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijos e um até logo, meus amores. Espera só um minutinho, esqueci de apresentar o resto do grupo. Bem, o grupo é composto por mim, já apresentado, Alex, Tainá, Marina, Maiara, Lucas e Juliana. Agora sim, um até logo.